Olá, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja com você nesta terça-feira que Deus nos concede. Nesse momento eu estou aqui numa zona rural para um momento de sacrifício, de oração e de jejum por 7 dias. Uma jornada de 7 dias de consagração e busca da presença de Deus. E durante esse programa de 7 dias, eu gostaria de compartilhar com você, que você me acompanhasse nessa jornada de oração, porque é um momento de profunda significação para nós. Se você tem uma causa, uma necessidade material, espiritual, familiar, eu te convido para me acompanhar nesses 7 dias de oração, consagração e busca dos recursos espirituais. Eu estou aqui com essa túnica que eu sempre coloco. É uma túnica especial que eu tenho e ela é uma túnica parecida com a dos profetas, não é? E eu utilizo sempre nesses momentos de busca do mundo espiritual, da presença de Deus, nesses programas de oração. Ela não tem nada de místico, nada de diferente. É apenas uma forma de se colocar um propósito no coração. E nessa jornada de 7 dias, eu gostaria de denominar esse período de 7 mergulhos no mundo espiritual. Eu queria convidar você para participar comigo dessa jornada de fé e de desafios. E para isso, eu estou me inspirando aqui na história de Naamã. Essa história está no 2º livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 1 a 19. É um texto longo, mas nós encontramos neste texto a história muito conhecida de Naamã. Naamã, ele era um comandante militar de grande representatividade. Ele era o chefe do exército do rei da Síria, uma nação muito forte, um império militar da antiguidade. E Naamã, ele, apesar de todo esse glamour, de toda essa representatividade social que ele tinha, um homem rico de muitas posses também, ele era leproso. O texto diz, porém, leproso. Todos nós temos os nossos poréns. A gente caminha, a gente avança, a gente marcha, Deus está nos abençoando, mas todos nós em nossa trajetória temos um porém. Algo que nos incomoda, algo que não está bem, algo que nós achamos que precisa mudar, que nos traz transtorno de alguma forma. Esse era o caso de Naamã. E a história bíblica diz que ele, depois de uma conquista militar, uma menina da terra de Israel vai cativa para a Síria, levado pelas tropas de Naamã. E essa moça israelita, ela fica à disposição da esposa do comandante. Uma espécie de doméstica ali na casa. E ela toma conhecimento que o seu senhor, no caso Naamã, era leproso. E aí ela diz para a esposa do comandante que se o seu senhor estivesse diante do profeta de Deus que está em Israel,
ele ficaria curado da sua lepra. E aí o Naamã, claro, ficou muito interessado com essa notícia, porque a lepra, ela não tinha cura. Era uma doença que ia se agravando, era um processo que ia avançando até o extermínio total da pessoa. Nós pensamos que a lepra de Naamã estava no seu ciclo inicial, não é? Porque um leproso, na verdade, em Israel, ele nem poderia se aproximar de pessoas. Quando um leproso ia andando na rua e ele via alguém, ele tinha obrigação de dizer, por uma certa distância, levantar a mão e gritar, olha, leproso, 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 para avisar. Na verdade, ele nem poderia estar na rua. Então era uma humilhação muito grande que as pessoas que portavam essa doença sofriam na sociedade daquela época. E Naamã, ele era esse comandante leproso, e ele pega uma carta e se dirige para Israel para receber a cura. E ele é encaminhado lá para a casa de Eliseu, que era o profeta de Deus, e Eliseu nem vai falar com ele, manda um mensageiro, olha, fala para Naamã ir lá nas águas do Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Naamã, ele resiste inicialmente. Primeiro porque Eliseu sequer veio falar com ele. Ele era um comandante acostumado com pompas. Ele imaginou chegar ali, ser recebido com todo aquele cerimonial. E Eliseu não fez nada disso. Ele apenas mandou um mensageiro, olha, diz para ele ir lá nas águas do Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã ainda resiste porque ele considerava que as águas do Rio Jordão eram inferiores às águas dos rios que eles tinham em Damasco, na Síria. Você está entendendo? E na verdade era, e não estava errado não. As águas do Jordão não eram assim tão puras, mas os seus oficiais o aconselharam a reconsiderar. Não, se o profeta mandou você mergulhar lá 7 vezes, vai lá e mergulha. E ele aceitou e foi lá e mergulhou e saiu de lá curado. Ele mergulhou 7 vezes. A gente tem que dizer que o milagre não está no número 7. Não vamos pintar o número 7 aqui com um pincel do misticismo, mas nós não podemos negar que o número 7 ele tem uma importância muito grande nas Escrituras Sagradas. Ele é repetido várias vezes em vários episódios. É o número da perfeição. Mas o milagre em si, ele não está no número 7. Está em quê? Está na obediência que o comandante militar prestou à orientação do profeta de Deus. E ele deu 7 mergulhos. Hoje aqui é o nosso primeiro dia, vamos dizer, o nosso primeiro mergulho no mundo espiritual aqui, representado pelo Rio Jordão. E o primeiro mergulho de Naamã, a gente pode considerar que foi um mergulho da humildade. Mergulho da humildade. Esse mergulho da humildade todos nós precisamos dar. Quando nós nos aproximamos de Deus para grandes desafios, para a busca do Senhor, pedir socorro divino, nós temos que estar revertidos deste sentimento de humildade. O mergulho da humilhação. Humilhação aqui é sinônimo de humildade. É você considerar que você precisa descer do seu pedestal, vamos dizer assim. Nós precisamos descer. E tem aqui 3 coisas para encerrar, né? Nós devemos nos ver pequenos diante de um Deus grande. Quando a gente faz o mergulho da humilhação, a gente se vê pequeno diante de um Deus extremamente grande. A gente se vê pecador, muito pecador, diante de um Deus extremamente santo. E nós nos vemos como um nada
diante de um Deus que é tudo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente mergulha, a gente no mundo espiritual, em busca da presença de Deus, das ações de Deus, das manifestações de Deus, a gente precisa estar revestidos com uma túnica de humildade, humilhação, dizendo ao soberano Pai que nós não somos nada, que Ele é tudo, que nós somos pecadores, que Ele é santo e que nós somos pequeninos, inexpressivos, diante de um Deus grande, extremamente grande. Maravilhoso esse momento. Que Deus te abençoe. Eu te convido nesse momento para uma oração na presença do Senhor. Eu quero orar por você e apresentar também a sua causa diante do Senhor. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, na sua história, na sua família, na sua jornada. Querido e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, neste lugar, longe, no silêncio, eu elevo a minha voz de oração para te agradecer por esse privilégio, Senhor, de poder estar aqui a oferecer este momento de sacrifício espiritual, oração, jejum, meditação, crescimento, aproximação do Senhor. E fazemos isso com humildade, com humilhação, sabendo que somos pecadores diante de um Deus santo. Somos pequenos diante de um Deus grande e não somos nada diante de um Deus que é tudo. Abençoa o meu irmão, meu amigo, essa família que se encontra participando deste momento espiritual. Eu rogo que a tua mão protetora, salvadora, regeneradora, restauradora e salvadora possa estar estendida sobre a vida desta pessoa, desta família que acompanha esse trabalho espiritual. No nome do Senhor Jesus, que haja um milagre do perdão, da salvação, da graça regeneradora, da reconciliação, que haja uma reconstrução na vida de todos aqueles que estão participando deste grande momento, dessa grande jornada de 7 dias, 7 mergulhos no mundo espiritual. Que assim seja, que haja bênção, que haja paz, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver neste grande Brasil continental, em qualquer lugar do mundo que você possa acessar esta transmissão, que a paz do Senhor de maneira abundante seja derramada no seu coração e vamos juntos nesta caminhada de oração, de fé, de jejum e de mergulho no mundo espiritual. Amanhã nós voltamos com uma outra meditação. Um abraço carinhoso do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.